O problema é que a história ainda não tinha acabado. Logo pela manhã, o noivo da minha filha liga assustado. Sem saber direito o que tinha acontecido, ele ao mesmo tempo queria acalmar-nos e informar que havia ouvido os rumores sobre a fera. Neste momento não pude mais mentir. Disse a todos o que realmente havia acontecido. Minha mulher ficou pasma. De início não quis acreditar. A minha filha quase entrou em choque. Só não aconteceu porque seu noivo ligou. Mas as coisas ainda levariam as pessoas a um outro patamar. Aquilo continuou, principalmente porque meu genro não acreditou muito. Até perguntou à minha filha se eu estava bebendo. Bom, o próximo final de semana chegou. Ao invés de irmos até o sítio, o rapaz veio até nós. Ficamos mais tranquilos. No sábado à noite, em meio a uma deliciosa pizza e ainda um pouco assustado, um pouco não, bem assustado, falamos sobre o assunto. Tentamos proteger minha filha mais nova, ela não precisava carregar isto com ela. Meu genro disse que muitas pessoas vinham conversando sobre o lobisomem, mas que ninguém até então havia visto um pessoalmente. Era só medo mesmo, uma história de arrepiar. Voltei até o sítio, de dia, é claro, não havia nada a ser discutido, ninguém falava nada. Foi então que resolvi ir até a casa daqueles que no início pensei estarem falando de mim, não era muito longe dali. Chegando lá, a primeira coisa que me disseram foi: Nossa Senhora da Aparecida, para você estar aqui esta hora, aconteceu algo de muito ruim. Já sei, o tio faleceu? Não tem nada a ver, ainda está lá daquele jeito, pobre coitado. Então o que veio fazer aqui este horário? Não seja bem-vindo e sim só a título de curiosidade. Vocês não vão acreditar no que me aconteceu. Lembra aquele dia em que conversávamos sobre o lobisomem? Claro que lembramos. E daí? Fui pegar o carro e algo pulou em cima de mim, quer dizer em cima do carro. E o que era? Fala logo. Se não estou ficando doido, era o lobisomem, crê em Deus Pai, sai pra lá. Contei à minha família e estão pensando que eu estava bêbado, então só vim avisar e conferir de perto se realmente tinha acontecido. Vou ter que ir, se cuidem, se realmente foi ele está solta por aqui. O medo me seguiu por dias, um estralar de dedos era o suficiente para que eu gelasse. O tempo se passou e a história começou a perder a validade, mas nada era um sonho, na real era um enorme pesadelo que voltaria e traria o terror para aquele local. Alguns anos se passaram e minha filha e seu noivo resolveram se casar. Por ele ser daquela região, insistia que toda a cerimônia fosse feita na fazenda de seus pais. Por várias vezes tentei convencê-los que não, era perigoso, todos riam de mim, então pensei, está bom, já que é assim, mas antes procure saber com as pessoas do local se nesta data não será noite de lua cheia. Aí piorou, deram mais risadas ainda, virei a chacota do ano. Faltavam 15 dias para o casamento, tudo bem combinado, o local da festa, a igreja, era só felicidade. Por estar sempre passando por aquela região que amo, hoje não tenho tanta certeza. Vi que a casa do meu tio estava cheio de gente. Pensei, tadinho, chegou a hora dele, vá em paz. Realmente tinha chegado sua hora, mas não foi a doença maligna que o levou, eu chamando de lobisomem, mas as pessoas dizem ser um animal. Ele entrou em uma hora mais vulnerável da noite. Meu tio não podia fazer nada. Como dizem no interior, ele acordou morto. Teria sido assassinado bruscamente por um animal. Não teve chance alguma. Liguei imediatamente para casa. O meu medo era que no dia do casamento fosse noite de lua cheia. Aí eu já estava com medo de tudo, até da minha sombra. Me tranquilizaram com uma história de Cerca Lourenço, que nem em sã consciência engoliria, de jeito nenhum, mas fingi que estava tudo bem. Outra noite, a coisa começou a ferver, a cachorrada tudo doida, dava em cima de um animal desconhecido que havia invadido o celeiro. Lá só tinha um burro, ele já estava aposentado, não fazia mais trabalho na roça, lutou muito pela sua vida, mas não teve jeito, se foi. O pessoal resolveu caçar este animal. Como já tinha amanhecido, resolvi ir até a casa do meu genro dar a notícia e tentar convencê-los de mudar a data do casamento. Chegando lá, encontro o pai dele, muito atenciosamente, pediu-me que entrasse e fosse tomar um café com ele. Não tinha muito tempo livre, ele tinha muitos animais e plantações para cuidar. Minha estada foi breve, resolvi voltar para a cidade. Fui para minha casa aguardar a data e o resto dos preparos para o casamento. 2 dias depois, minha filha desesperada me ligando. Dizia que na noite anterior o lobisomem havia visitado a casa do seu namorado, e pior, seu pai ainda não tinha vindo. Muitos saíram para procurá-lo, todos armados, muito bem armados, mas não o encontraram. Somente na manhã seguinte, graças a Deus ele apareceu, achou tudo muito estranho, pois dizia ter passado a noite consertando um caminhão da fazenda que precisava viajar. Ele trabalhou normalmente o dia todo. Beirando às 6 da tarde, ele resolveu ir buscar aquele caminhão, pois ainda estava na oficina e conforme o que ele disse tinha ficado pronto.
Todos ficaram de prontidão. Lá pela meia-noite e meia aquilo tudo começou a acontecer de novo. Só que com uma diferença, os seguranças da fazenda haviam armado uma cama de gato, estavam todos preparados. A coisa novamente apareceu, só que pior, com muita raiva no olhar, foi direto para a casa grande, a casa principal da fazenda, esmurrou as portas, arranhou as paredes, mas não conseguiu entrar. De repente 2 dos seguranças armados até os dentes vieram em sua direção, muito assustado, mas naquela hora não tinham muito o que fazer a não ser encarar a fera. E foi isso que aconteceu. Vários disparos foram dados, e ao escutarem na região, mais e mais iam chegando, a fera foi alvejada na porta da frente da casa grande. Praticamente não teve o que fazer. Até tentou se desvencilhar dos tiros. Não conseguiu. Era o pai do meu genro que carregava uma maldição dos antepassados, morreu bem em frente à sua casa. Ali findava uma história de terror que há muito tempo vinha acontecendo. Minha filha e meu genro, abalados, resolveram mudar a data do casamento. E eu só voltei lá quando não tinha nada a ver com lua cheia. Para dizer a verdade, fiquei craque em pesquisar estes fenômenos, ou qual o nome que você queira dar. Mesmo assim, continuei com muito medo de lobisomem.